Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 15. Deixa a tua Bíblia aberta. Senhor nosso Deus, fala aos nossos entendimentos, aos nossos corações e desperta em nós, ó Pai. Desperta em nós, ó Deus, o teu querer, a tua vontade. Uma vontade tão maravilhosa, uma vontade tão sobrenatural, uma vontade que é boa, que é agradável e perfeita. Que se cumpra em nós, Senhor, o teu querer, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A Bíblia nos diz que pelos seus frutos sereis conhecidos. Que uma árvore boa dá frutos bons e uma árvore ruim dá frutos ruins. Mas muitas vezes nós podemos cair numa cilada satânica. Porque há uma maneira de uma árvore boa dar frutos que deveriam ser bons, no entanto, são ruins, porque são contaminados. Qual é essa forma, você me perguntaria? É contaminando o solo em que essas árvores estão. Se lançamos veneno ao solo, se as raízes tomam deste veneno, aquele fruto que deveria ser bom, aquele fruto que deveria transmitir força, vigor, alimentar, concedendo saúde ao que dele se alimenta, transmitirá enfermidade, transmitirá contaminação. Por quê? Porque foi contaminado. Por isso a Bíblia diz, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Nós não podemos permitir que os venenos, que as contaminações desse mundo encontrem lugar em nossos corações. Guardemos os nossos corações. Poupemos os nossos corações. Porque senão estaremos frutificando e aquele fruto que deveria ser bom, que deveria ser excelente, será um fruto que terá apenas a aparência de bom, porque ele está contaminado pelo veneno que permitimos que fosse derramado no solo e fosse então sugado pelas raízes. Por isso a Bíblia nos diz, e nos diz sobre raízes, e fala, tal é a raiz, assim será o seu fruto. Esse é um texto estranho. Tal é a raiz, assim será o seu fruto. O que a raiz toma, do que nós sorvemos, nos sustentamos, nos alimentamos, isto irá afetar completamente o nosso frutificar. Assim, guardemos nossos corações. Guardemos no nome de Jesus Cristo. Porque necessitamos que os nossos frutos não apenas tenham uma aparência de bom, necessitamos que os nossos frutos verdadeiramente sejam bons. A Bíblia nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal, mas nós não podemos viver a aparência simplesmente do bom. Se nós simplesmente temos aparência e não temos conteúdo, o que temos é hipocrisia. E isto é o fermento dos fariseus, do qual Cristo disse,
livrai-vos do fermento dos fariseus. E quando o povo de Deus, nos dias de Jesus, e até hoje tem essa prática, quando eles têm que celebrar a festa dos pães sem fermento, eles começam a limpar toda a sua casa de todo e qualquer traço de fermento. E nós também temos que vir à nossa casa, que somos nós, e limpar de todo e qualquer traço de fermento. E o fermento que Cristo nos ordena que lancemos fora de nós, não apenas por uma ocasião, mas sempre, é hipocrisia. É hipocrisia. E a hipocrisia se baseia em ter uma aparência e não ter o conteúdo que essa aparência indica. Não só precisamos parecer bons, temos que ser bons. Amém? Temos que ser bons. E a bondade começa pelo coração do homem. Por isso, o salmista diz: tira de mim, ó Deus, o coração de pedra. E diz: cria em mim um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Porque se você simplesmente recebe um coração puro, mas você não tem um espírito inabalável, e você começa a ser espiritualmente abalado, o teu coração não permanecerá puro. Esse espírito inabalável guarda o nosso coração. E há coisas que não adianta tentar consertar. Coração é uma coisa que você dificilmente consegue consertar. Você precisa de um novo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Ah, meus irmãos, como nós necessitamos disto. Como nós necessitamos de um bom coração, de um bondoso coração, de um coração benfeitor. Eu digo, não basta sermos benignos. O benigno é que não faz o mal. Nós também temos que ser benéficos. Nós temos que fazer o bem. E a Bíblia diz: fazei o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Que Deus nos dê esse coração como igreja, que nos dê um batismo de amor, um batismo de bondade, que possamos ter em nós o traço do caráter de Deus, porque Deus é amor e o Senhor é bom e sempre é bom. Que nós tenhamos isso, se queremos ser a imagem e semelhança daquele que nos resgatou, daquele que nos salvou, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus crie em nós a imagem divina, que as pessoas vejam em nós o quê? Deus. Não nos vejam como Deus, mas vejam Deus em nós. Deus em nossas atitudes, Deus em nosso falar, Deus em nosso viver, Deus em nosso trabalhar, Deus em nosso relacionar, que eles vejam Deus em nós. Isso é necessário. Eu quero viver isso e eu tenho certeza que você, isso também quer viver. Então, no nome de Jesus Cristo, que o mundo veja Cristo em nós, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Mas não apenas Cristo em nós, mas nós em Cristo. É necessário que estejamos em Cristo. E é por isso que eu escolhi este texto. Nós em Cristo, a videira verdadeira.
Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo de número 1, diz a palavra: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Versículo 2, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amém? Eu sou a videira verdadeira. Ou quando Cristo falou essa palavra, deve ter causado um impacto extraordinário na vida dos seus ouvintes. Por quê? Porque Ele próprio é a palavra, e quando a palavra fala, ela sempre fala alto. Ela reverbera em nosso ser. E eu imagino como os discípulos de Jesus devem ter ficado, porque a videira é um símbolo do povo de Deus. A videira é um símbolo, assim como a oliveira. São símbolos bíblicos, veterotestamentários, mas que Jesus aqui atribui a estes símbolos uma revelação nova e maravilhosa, dizendo: eu sou a videira verdadeira. E ele disse: vós sois os ramos. Todo ramo que está em mim e não der fruto, o Pai o corta. E todo ramo que estando em mim der fruto, o Pai o limpa. É interessante que, para olhos destreinados, o cortar e o limpar, que chamarei eu o podar, parece a mesma coisa. Onde está a diferença entre cortar e limpar, ou entre cortar e podar? Acima de tudo, está no destino, no propósito, na consequência do cortar e do podar, ou limpar. Porque quando se corta, o destino do que é cortado é o fogo. Quando se limpa, o destino do que é podado é produzir mais fruto. É continuidade em frutificação. É frutificar ainda mais. Por quê? Porque ele está verdadeiramente conectado com a videira verdadeira. Quando eu ouço essa expressão, videira verdadeira, uma curiosidade toma conta de mim, porque eu digo: porventura, existe alguma videira falsa? O que significa, portanto, uma videira verdadeira? Essa palavra verdadeira, ela significa, entre outras coisas, uma videira cujo o produto não mente, não falha. Literalmente eu poderia dizer que não decepciona. Jesus é aquele que, quando você vai buscar nele algo, você encontra o que você está buscando e acha muito mais do que você buscava. Porque Jesus não decepciona. Ele é a videira verdadeira. Aleluia! Ele é a videira verdadeira. Ele mesmo nos convida, ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ele é a videira verdadeira.
Ele não mente. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se enganar ou se equivocar. O que ele prometeu, isto ele fará. Ele é a videira verdadeira. Ele não decepciona. Cristo não vai te decepcionar. Cristo não irá te decepcionar. Eu não tenho a ideia de quantas expectativas, porque nós temos fé, mas também temos expectativas que movem o seu coração ou se movem em nossos corações. Mas eu quero dizer uma coisa, Ele não irá nos decepcionar. O que Cristo faz é nos surpreender. Não nos decepcionar, mas nos surpreender. Porque esperávamos, e a Bíblia diz, e receberemos mais. Porque Ele faz infinitamente mais. Não apenas faz um pouco mais, não apenas faz muito mais, um pouco mais já seria mais. Muito mais também seria bem mais. Mas a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais. O que Ele faz nunca simplesmente enche, mas transborda, porque é infinitamente mais. Vira um rio, porque não cessa de vir. A bênção de Deus não cessa de vir. A resposta de Deus não cessa de vir. A bênção de Deus nos segue de tal maneira que a Bíblia diz, e a bênção do Senhor vos perseguirá. E eu imagino se existe gente tão louca para fugir de bênção, mas tem gente que foge. Mas a bênção persegue. E não apenas a Bíblia diz que a bênção do Senhor nos perseguirá, mas para minha alegria e tua alegria, nossa alegria, a bênção de Deus nos alcançará, diz a palavra. Amém. Então, Ele é a videira verdadeira. Essa palavra podar, que foi tão bem traduzida na nossa língua como a palavra limpar. Jesus acrescenta nesse texto, vós já estáis limpos pela palavra. Me parece que o Senhor usa não qualquer faca para limpar, para cortar, mas usa uma espada. Porque vós já estáis limpos, vós já estáis podados pela palavra. Meus irmãos, se nós não recebermos palavra, sabe o que acontecerá? Nós não seremos limpos, não seremos podados. E sabe o que acontecerá? Nós não frutificaremos mais. E nós precisamos frutificar mais. Nós temos que ser ramos que frutificam. Mas para sermos ramos que frutificam, nós temos que perder nossos frutos. Perder para ter novos frutos. Esse é um dos grandes problemas em nossas vidas, que nós nos agarramos ao que frutificamos e não queremos que saia. E deixe-me dizer uma coisa, fruto que permanece, não sai do ramo, é fruto que apodrece no ramo. Então nós temos que perder, porque o Senhor não apenas nos designou, Ele disse, eu vos designei para que indo, e eu quero colocar a ênfase no indo, deis muito fruto. E acrescenta Jesus, e este fruto permanece. Não frutificando em vão, mas esse fruto permaneça. Ah, meus irmãos, acima de tudo eu quero frisar isto, Ele não nos decepciona. Ele não irá nos decepcionar.
todo ramo que estando em mim, o segredo não está em nós, o segredo está nele. Produzimos a partir dele. Estamos em Cristo. Necessitamos estar conectados à seiva, conectados à videira, estando em Cristo. Todo aquele que está em mim, este dá muito fruto, e o seu fruto permanece. Eu quero estar em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como já passaram? Porque fomos também podados. Deus está fazendo uma obra em nossa vida que muitas vezes não compreendemos. Quando somos podados. Quando somos podados, nós nos sentimos ou nos ressentimos da poda. Em Roma, ao redor da cidade de Roma, chamada Cidade Eterna, existe uma região que é chamado o Castelo de César, de Caio Júlio César, que era uma espécie de residência de verão de César. Pois a cidade, Roma, no período do verão, como a Europa não é tão preparada para o calor, ela sofre com o calor. E os Césares tinham os seus lugares, como os poderosos desse mundo sempre têm os seus lugares. Certa vez me levaram a conhecer, e o interessante é que ao redor do castelo existem videiras e mais videiras. Um lugar maravilhoso de vinhedos, muito lindo. E eles têm um ditado naquela região que diz que a uva, o fruto, vem do sangrar da videira, da vide. Quando eu ouvi isto, eu disse, meu Deus, deixe-me anotar isso. Porque esta videira um dia sangrou. E sangrou por amor a todos nós. Sangrou naquela cruz. E por cada gota de sangue, nós estamos aqui. Nós somos o resultado deste sacrifício. Foi por nossa causa que ele se sacrificou e suportou por obediência e porque contemplava o seu galardão. Deixe-me dizer uma coisa, para Cristo, você é um galardão. Você é uma recompensa. Nós somos a recompensa de Jesus. E então devemos valorizar o seu sacrifício, sendo uma recompensa digna do nosso Senhor. Quando a palavra é usada, essa palavra podar, essa palavra limpar, é a palavra em grego katasio, que é catarsis. E hoje a ideia de catarsis é uma ideia de uma atividade catártica, de algo para liberar, para soltar, até mesmo desestressar aquilo que está dentro de nós. Mas ela está ligada à ideia original. Catarse, originalmente, na língua grega, na língua que foi utilizada para escrever o Novo Testamento, o grego koineo, de grego comum, significa que ela traz
para fora, ela traz para se manifestar o que havia dentro. Deus, quando opera a catarse pela mão do Senhor em nossas vidas, o podar, o limpar, é para aquilo que há dentro de nós venha para fora, para frutificar, para se manifestar em nossas vidas, em nosso viver. Nós precisamos frutificar e frutificar cada vez mais. Quando Deus nos limpa, quando a catarse do Senhor chega em nossas vidas, Deus não está nos disciplinando, não está nos castigando, nem nos está provando. Deus está nos liberando para que aquilo que há dentro de nós se manifeste em frutificação nas nossas vidas. Mas como eu disse, olhos destreinados, como os meus, pois não conheço da arte de cuidar, não sou agricultor, o Pai é o agricultor, eu sou o ramo, e um ramo não tem nem poder de decisão. Ele deixará, ele me encurtará, ele me cortará, ele irá me limpar, ele irá me tirar. Às vezes, quando nós pensamos na ideia de limpar, nós só pensamos na ideia de limpar de coisas sujas. Essa não é a palavra limpar aqui. Ele nos limpou com o seu sangue, ele nos limpa de fato, mas essa palavra limpar aqui, como eu disse, é a palavra podar, é nos libertar, não de algo ruim, mas de algo bom. Fica estranho, não é? Porque nenhum de nós frutifica para si mesmo. Nós frutificamos para a glória de Deus e frutificamos para outros. São os outros que devem saborear, se alimentar, serem sustentados do nosso fruto. E se eu não estiver disposto a perder, eu jamais estarei pronto para continuar a frutificar. Eu, como disse e volto a dizer, ramo que não é podado é fruto destinado a apodrecer no próprio ramo. Eu não quero que meu fruto apodreça. Eu quero que o meu fruto permaneça. Sabe, o fruto da vide permanece de duas maneiras, especialmente. Poderia dizer até três, porque é o próprio fruto, para que saboreiem o fruto, para que comam do fruto, e ele permanece. Mas as uvas têm uma característica interessante, porque elas podem ser secadas e se transformam num alimento que se chama passa. E dessa maneira, ela não apodrece, ela permanece. Aleluia. Há um processo que ela permanece. E permanece por um bom tempo. Mas existe um outro processo que ela ainda permanece mais, que é quando a uva é transformada em vinho. E ela aí permanece e permanece muito mais. E o tempo trabalha neste processo, a favor deste processo, para ainda enriquecer mais, por meio deste processo, o que frutificamos. Seu fruto, meu fruto, não é uma questão apenas, momentânea, pontual. Não, eu frutifiquei agora. Não, esse fruto
vai ser amadurecido, esse fruto será trabalhado e esse fruto permanecerá e ele atenderá a muitas pessoas. A muitas pessoas. O agricultor sabe disso. E é necessário que a mão do poderoso, todo-poderoso agricultor, do Pai, venha a trabalhar em minha vida, em tua vida. Venhamos a ser trabalhados. Eu li uma frase tão interessante que diz: Deus criou tudo a partir do nada. E supondo isto, Deus trabalha a partir do nada. E muitas vezes nós necessitamos nos tornar nada para que Deus possa criar em nós. Quando nós somos nada, nós temos o ambiente, temos a realidade de tudo que Deus necessita para fazer algo. Deus, de fato, não precisa de nada para fazer algo, porque Ele é Deus, e louvado seja o seu nome. Mas Deus também cria a partir de algo. Deus também executa transformando este algo. Tomou Deus do homem uma costela, e da costela que tomou, fez da costela a mulher. Deus trabalhou a partir de algo. Fez Deus o homem do pó da terra. Deus trabalhou também a partir de algo. Se somos algo, se somos alguém, Deus também trabalha em nossa vida, mas trabalha como transformando. E eu preciso estar plenamente conectado à videira. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu preciso estar conectado a Jesus Cristo. Eu preciso que essa seiva corra em mim e traga as benéficas consequências no meu frutificar. A videira não me decepciona, mas eu não quero decepcionar a videira, decepcionar o agricultor. Quero ser um ramo produtivo, um ramo frutífero. Todos nós estamos destinados a isto. Eu vos designei, eu vos destinei. Se você quer saber qual é o seu destino em Cristo é ser frutífero. Eu vos designei, vos destinei. Esse é o destino previamente destinado a cada um de nós. Se você quer saber se você tem, não discutindo questão de salvação, mas se há algo predestinado em sua vida, Jesus nos predestinou para sermos frutíferos. Frutíferos. Ramos frutíferos. Frutíferos em nossos afazeres, frutíferos em nossa consagração, frutíferos em nossa vida como um todo, frutíferos em nossa casa, em nosso trabalho, em nosso estudo, em tudo que viemos a fazer. Somos destinados a sermos frutíferos nele, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, que a Bíblia diz que nos fortalece. Sabe, isso de frutificar é algo espontâneo. Por que o ramo infrutífero é cortado? Ele é cortado para ser lançado fora. Ele é lançado fora no fogo. Que destino trágico do infrutífero. Seu destino é ser queimado, ser consumido.
O agricultor corta o ramo infrutífero, o ramo seco. Ele corta o ramo seco, o ramo sem seiva. Porque o ramo seco é um ramo morto. Ele não mata o ramo. Ele sepulta o ramo. É diferente. O ramo morre por não estar mais fluindo nele ou a partir dele a seiva, a vida. Para quê? Para que se interrompa a morte. O ramo seco é morto e tudo que ele pode transmitir é o que ele é. Se ele é morto, o que ele transmite é morte. E é por isto que o agricultor corta o ramo sem propósito. O propósito de nossa existência é frutificar. E se eu não frutifico, eu não tenho propósito. Por isto, é ele extirpado, cortado. Porque ele não é apenas cortado, ele é cortado e lançado fora. E lançado no fogo. Ele é lançado para ser consumido, para desaparecer, para virar cinzas. Nós entendamos isso. Deus trabalha em nossas vidas. E o podar, quando eu e você fomos podados, nós sangraremos. Mas esse sangrar produz vida. Sabe, existem alguns tipos de feridas que só se curam ferindo. Existem umas feridas abertas que os médicos, quando vão tratar, e não adianta suturar. São feridas que têm que ser tratadas diariamente e para que elas permaneçam vivas. A pessoa vai lá e fere diariamente. E então, se vai tomando lugar até que se fecha a ferida. Se fecha a ferida. E é um processo estranho, porque é um processo de curar uma ferida ferindo, literalmente. Então, o Senhor tem processos em nossas vidas que Ele nos cura ferindo. Não porque agrada-se o Senhor de nos fazer mal. Não há alegria no Senhor em fazer mal, até mesmo ao ímpio. Ele não tem prazer no sofrimento do justo. Amém? Mas Ele também não tem prazer no sofrimento do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta. Ele quer que o ímpio seja salvo. E este é um perigo quando nós deixamos o nosso coração se contaminar e nós temos prazer no sofrimento do ímpio. Sabe qual é a grande diferença entre o céu e o inferno? Existem várias, mas eu apontarei uma. Todos que estão no inferno merecem estar no inferno. E isso eu não estou falando com alegria no coração. Estou dizendo um princípio de verdade. Todos que estão no céu não merecem estar no céu. Essa é a grande distinção. Os que estão no inferno merecem o inferno, mas os que estão no céu nunca mereceram o céu. Nós não vamos ao céu porque mereçamos. Por mais bondoso que você seja, por melhor pessoa que você seja, nós só iremos e só somos salvos através da videira verdadeira. Amém. Através de Jesus. Não há outro caminho.
se hoje pela manhã alguém nos assiste pela live, está dizendo, eu sou uma boa pessoa. Não é isso que determina a tua entrada no céu. O que determina a tua entrada no céu é o passe que Jesus Cristo te dá através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que pela graça de Deus, não por outro motivo, pela graça de Deus, somos salvos mediante a fé. O problema quando somos bons, embora não haja um bom sequer, porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e a nossa justiça diante do Senhor não passa de um trapo de imundície. Mas às vezes nós nos iludimos e começamos a imaginar que as honras, e é bom ser honrado, a quem honra, honra. Quem merece honra deve ser honrado. Mas eu às vezes me sinto como o burrinho que carregou Jesus para dentro de Jerusalém. Eu não sei o que passava pela cabeça do burro, mas eu imagino todo aquele povo celebrando, o burro caminhava e colocavam na frente do burro palmas, e colocavam na frente do burro suas vestes, para que o burro caminhasse em cima das palmas, em cima das vestes. Se eu fosse o burro, eu diria, mas que baita burro que eu sou! Que coisa fantástica! Veja o que essa gente está fazendo para que eu caminhe aqui. Como eu estou, como gritam, como me saúdam. O burro, coitadinho, se esqueceu que nada daquilo era para ele. E às vezes nós nos comportamos assim. Era para quem estava nele. É quem está conosco. Meus irmãos, faço votos, desejo que você seja reconhecido, que você seja amado, que você seja honrado, mas lembre-se, quando você for honrado, seja humilde, guarde o seu coração em humildade, porque tudo isso está acontecendo por aquele que está em você. Por Jesus Cristo. E a Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a Ele seja todo o louvor, para sempre. Para sempre. Nós precisamos frutificar. Nesse domingo de manhã, eu quero convidá-lo a frutificar, porque esse é o meu e o teu destino. Indo. Não fique parado. Vá. Fale a um vizinho, fale a um parente, ministre a alguém. Se você vir um necessitado, ajude. Porque lembre-se que Jesus disse, eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me vestiram. Quantos você já deu água, deu comida e vestiu? Nós precisamos, isto é vida cristã. Nós não seremos julgados porque você nunca pregou um belo sermão, ou porque você nunca cantou um lindo louvor. Nós teremos outro padrão de ser julgado. Eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava preso, eu estava enfermo, eu era estrangeiro. Veja,
Tudo isso são relacionamentos, tudo isso é manifestar o quê? Bondade. Eu preciso ser a manifestação viva da bondade de Deus. Da bondade de Deus neste mundo. Quantas pessoas revoltadas com Deus, quantas pessoas com raiva de Deus, quantas pessoas, nós precisamos mostrar a eles a bondade, para que indo frutifiquem. É necessário que eu vá, é necessário que você vá, é necessário que nós possamos ir. Existem tantas coisas que nós podemos fazer, existem tantos hospitais que podemos ir, existem tantas vidas que podemos visitar, existem tantas vidas que podemos acolher, existem tantas vidas que podemos alimentar, existem tantas vidas que podemos saciar sua sede, existem tantas vidas que podemos vestir. Às vezes eu olho, eu gostaria de te convidar a fazer um desafio. Abra o seu guarda-roupa. Tem tanta coisa que a gente não usa. Eu estou começando, quando você começa a ficar mais velho, você começa a falar, quando você começa a ficar mais velho? Aí você já sabe que você está velho. Tem certas coisas que você olha assim e diz, eu não preciso disso. A vida começa a se tornar muito mais simples. Sabe, a juventude é um momento maravilhoso do viver. A Bíblia chama a juventude de a primavera da vida. Mas a velhice é o outono. Eu não vou falar nem do inverno. Mas na primavera da vida, é muito interessante que na primavera da vida, tudo é primaveril. Então, é uma coisa tão interessante como na primavera da vida as pessoas necessitam de tantas coisas, às vezes de umas coisas que você, que já está no outono, você diz, você não precisa disso. Mas eles precisam, porque é a estação de vida que eles estão vivendo. Mas nós que vivemos uma outra estação de vida, um outro momento, você muitas vezes olha e diz, para que tudo isso? Eu não preciso dessa bagagem toda, mas alguém precisa. Sabe, nós deveríamos ser mais bondosos. Abra o seu guarda-roupa. Examine seu guarda-roupa. E você encontrará coisas ali que você diz, para que isso está aqui dentro, ocupando espaço? Alguém precisa. Alguém precisa. E nós podemos ser abençoadores. Olhe a sua estante de livros. Às vezes me dá uma certa loucura. E eu entendo isso, sabe? A esposa de Lutero sofria um horror com Lutero. Não que ele a tratasse mal. Era sempre que ela viajava, algo acontecia na casa. Quando ela voltava, a casa só tinha cama, uma mesa, 2 cadeiras, porque sumia tudo da casa, porque Lutero dava tudo para os pobres. E às vezes eu me sinto mais luterano do que eu gostaria de ser. Porque olhe os seus livros, e há alguns livros que são muito preciosos, são muito importantes, livros de consulta que devemos ter, mas existem uns outros livros que só estão ocupando espaço. Mas alguém precisa deles. Alguém precisa deles. Meus irmãos, nós temos que ser bons. E ninguém é bom sem ser bondoso. Amém? Ele é a videira verdadeira. Nesta manhã de domingo, eu quero afirmar que Jesus não vai te decepcionar. Jesus não vai te decepcionar.
Mas nessa manhã de domingo eu quero orar com você para que nós também não decepcionemos a Ele. Senhor nosso Deus, nós queremos renovação, mas nós não teremos renovação sem que o Senhor nos limpe, sem que a tua palavra, a tua espada, faça a catarse necessária em nossa vida, para aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, potencialmente, se manifeste, que se manifeste num frutificar abundante. Como a Bíblia diz, faço votos de que seja próspera a sua vida, como é próspera a sua alma. Do nosso interior fluam rios de água viva, rios de água viva, Senhor. É o que nós te pedimos. Senhor, trabalha em nossas vidas, ó Pai, agricultor. Poda-nos, para que frutifiquemos em nossa casa, para que frutifiquemos em nossos relacionamentos, para que frutifiquemos em nossos serviços, para que frutifiquemos no nosso trabalho, para que frutifiquemos em nosso testemunho, frutifiquemos. Se alguém que nos escuta, que assistiu a esta live, a essa palavra, se eu quero isso para mim, mas eu sou um ramo seco, Ele vai trabalhar em sua vida hoje e falar o impossível, transformar um ramo seco, que é um ramo morto, em um ramo vivo. Porque Ele mesmo disse, eu vim, aleluia, para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Um ramo seco, virando um ramo vivo. Porque Ele veio para que tenhamos vida. Aleluia. E vida em abundância. Um ramo seco, um ramo morto, se tornando um ramo vivo, um ramo frutífero. E não apenas frutífero, mas continuamente frutífero. Porque Ele nos limpa para que venhamos a dar ainda mais fruto. Oramos agora, Senhor, por todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, para que se torne de um ramo seco num ramo frutífero. Para todo aquele que, estando já em Cristo, tem se afastado do Senhor, se desviado dos seus caminhos, para que, sendo um ramo seco, se torne um ramo frutífero. Por todo aquele que se esqueceu e secou, hoje recebe vida e vida em abundância, porque o doador da vida, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, jamais nos decepciona. Nós abençoamos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Eu sinto que Deus fez algo aqui. Que Deus fez algo em nossas vidas. Ele trabalha em nós. No nome de Jesus.